Mitos e verdades sobre este problema que atinge 1 em cada 3 homens. Para me ajudar nesse bate-papo, o urologista Dr. Ravizio Júnior. Obrigada, doutor, pela presença. Obrigado, boa tarde. Ejaculação precoce é mais comum do que a gente imagina. Muito mais. Bastante a gente pensar na população geral, cada 30% dos homens vão ter. Então, assim, é uma doença que aflige bastante os homens. E eles têm ainda o receio de procurar o especialista para tratar este problema. Exatamente, existe aquele preconceito de ficar com medo de procurar uma ajuda, onde é uma doença e tem tratamento, tem como controlar essa doença. E o que leva o homem, doutor, a ter a ejaculação precoce? A ejaculação precoce é uma doença onde o homem não consegue uma ejaculação tardia. Ele ejacula antes ou mesmo logo após a penetração, sem que ele consiga ter o controle. E essa doença, normalmente, ela tem vários fatores que são decorrentes dele. E o principal é a ansiedade, principalmente a ansiedade do homem, que leva a essa ejaculação muito rápida. E tem, assim, só para a gente ter uma ideia, um tempo, a partir do momento que começa a relação? Algumas definições põem tempo, não existe um tempo, é aquela ejaculação tão rápida que o paciente não satisfaz, não tem prazer. Alguns livros falam um tempo menor que 1 minuto, sabendo que a média brasileira é em torno de 5 minutos de relação sexual. Então, não existe um tempo hábil. É aquela ejaculação tão rápida que não dá prazer nem para o homem, nem para a mulher. A gente está dizendo que é um problema do homem, a ejaculação precoce, mas é um problema que atinge o casal, né? Então, doutor, de que maneira as mulheres podem ajudar os seus parceiros? É fundamental, porque aqueles pacientes que têm parceira fixa, elas são parceiras, então não pode cobrar. Porque tem muitas mulheres que acabam jogando na cara do homem que ele tem isso, tem aquilo, que ejacula rápido, que só pensa nele. Mas não é esse o problema. O problema é que ele não consegue controlar. Então, ela deve conversar com o parceiro, dialogar e tentar buscar uma solução para o problema. E não cobrá-lo ele, porque isso, a tendência é que se torne uma bola de neve. Aquele que ejacula rápido, a cobrança vem em cima, a tendência é que não melhore. Sem dúvida. Bom, vamos para os nossos mitos e verdades sobre a ejaculação precoce. O primeiro, vamos saber se é verdade ou mentira. É uma doença. É uma doença. É uma doença e tem como fazer o diagnóstico e tratar o paciente levar uma vida bem mais satisfeita. Os tratamentos hoje são bons? Basicamente, existe a terapia, a psicoterapia, com psicólogo, com uma avaliação. Existe a farmacoterapia, onde a gente pode iniciar com tratamento medicamentoso, onde tem bons resultados. E esse resultado, ele aparece... Não é de imediato, mas é um tratamento um pouco mais prolongado, porque a gente controlar a ansiedade do parceiro, do homem, isso demora um pouco mais. Então, assim, inicia a terapia, a psicoterapia, associada à farmacoterapia, dá-se um tempo aí, em torno de 30 dias ele já tem uma boa resposta. E uma vez curado, ele pode futuramente voltar a sofrer esse problema? Pode. A ejaculação precoce, ela existe primária e secundária. Aquele que sempre ejaculou rápido, desde o início da sua atividade sexual, e aquele secundário, que desenvolveu devido a um estresse, alguma doença, alguma conta no banco, e ele acabou tendo uma ejaculação rápida. Então, ela pode ser primária e secundária. Então, o tratamento pode ser por um período pequeno, uns 6 meses ou mais prolongado. Entendi. Próximo, mito ou verdade? A masturbação não causa ejaculação precoce? Não causa. Não? Inclusive, a masturbação, às vezes, alguns livros falam que se você masturbar e tentar controlar a tua ejaculação, isso te ajuda numa relação sexual com a parceira. Então, masturbar não vai fazer você ter uma ejaculação mais rápida. É mentira, então. É mentira. Ok. Pensar em um problema na hora da relação ajuda a retardar a ejaculação? Ou seja, ali, né, tá namorando com a sua esposa, aí você pensa naquele problema, como o doutor colocou, na conta do banco, né? Ou naquela vizinha bem feia. Isso ajuda, contribui de alguma maneira? Isso não ajuda, isso vai só atrapalhar mais o prazer da relação sexual. Então, procurar outros pensamentos para tentar tirar daquilo ali não funciona muito bem. Acaba, às vezes, o paciente ficando mais ansioso, e aí ele tem uma detumescência, uma queda da ereção, e aí, às vezes, ele fica mais ansioso e prejudica a relação. Se né, doutor? Se concentra totalmente. Não vale a pena. É mito. Não. Idosos não têm ejaculação precoce? Verdade ou mentira, doutor? Não existe. Não tem idade. Tanto o paciente mais jovem, quanto o paciente mais idoso. É uma doença que pode ser, quando eu falei, primária, como ser secundária, desencadeada a qualquer idade do paciente. Tá certo? Ok. Mais um mito ou verdade. Remédios antidepressivos, eles ajudam no tratamento? Sim ou não? Sim.
Sim, É uma da terapia, da farmacoterapia, que nos ajuda bastante a controlar essa ansiedade, o efeito... Existem alguns efeitos adversos, mas que você vai controlando e o paciente acaba tendo uma boa melhora do quadro com essa medicação. Ok. Tomar um drink ajuda a retardar a ejaculação? Olha, a bebida alcoólica ela vai te deixar um pouco ameno, vai segurar a ansiedade, mas não vai tratar a doença. Então, às vezes, eu já vi muito paciente que, quando eu fico bêbado, eu consigo segurar, mas isso é devido à ação do álcool, mas que não vai estar fazendo nenhum efeito com a doença em si. Então, o melhor é não vai ficar alcoólico, ficar bebendo sem poder tratar. Ele segura, mas não trata o problema. O homem que bebe muito dificulta na ereção? Ele vai ter outros problemas além do que a bebida pode ocasionar. E com isso, até a perda da ereção devido à bebida alcoólica. Então, assim, beber para conseguir segurar a ejaculação não funciona. Não. Uma cirurgia resolve o problema de ejaculação precoce? Não. Tem muito esse mito. Eu acho que eu tenho excesso de pele, eu tenho fimose. Se eu tirar, eu vou ter melhora, eu não vou ter melhora. Então, assim, não tem relação a fimose, o excesso de pele com a ejaculação. O fundo, principalmente dela, é a ansiedade. Então, assim, não adianta, não é lá o pênis em si só, que vai ter se você operar, tirar pele ou com pele, que vai ter melhora ou vai ser desencadeada a doença. O homem que não pratica muito sexo, doutor, que fica muito tempo sem ter a relação sexual. Isso prejudica, né? Por isso a gente fala que os parceiros que têm parceira fixa é muito melhor, o tratamento, a evolução é melhor. Parceiro que não tem a sua parceira fixa e cada dia pula de galho em galho, a tendência é que a ejaculação é mais rápida. E aquele que tem demora, uma relação hoje, daqui 15 dias, a tendência é que a recuperação também é melhor, é pior. Certo. Deixa eu ver, mito ou verdade? A técnica começa e para, funciona? Pode ajudar. Onde você tem um controle na posição, a penetração. Eu falo que sim, existem várias coisas para ter uma boa relação. Um lugar, um ambiente bom, uma cama boa, não tenha nada que incomode, uma criança, uma sogra do lado escutando barulho. Tudo isso ajuda a você ter menos ansiedade e uma posição boa onde o homem consegue controlar e ter, eu vou parar um pouco, respirar e continuar. Então ajuda. Ajuda. Intervalo, você tem algum depoimento, tem alguma dúvida sobre ejaculação precoce? A gente sabe que o homem tem tanta dificuldade de falar sobre este assunto. Aproveita, o Dr. Ravizzo Júnior está aqui, não precisa identificar teu nome, se você preferir, tá? Eu vou para o intervalo e estou esperando a tua pergunta e o teu depoimento. Eu já volto. Volto aí ao vivo, falando hoje sobre ejaculação precoce, o urologista Dr. Ravizzo Júnior. Vamos para as perguntas que estão chegando a todo vapor, doutor. Kaique, não colocou o sobrenome, não tem problema, de Marília. Uma vez eu ejaculei só de beijar uma menina. Ele quer saber se isso é normal. Ou seja, não houve a penetração. Não é, isso já faz parte do quadro clínico da ejaculação precoce. Como definição, ela pode ser antes mesmo da penetração, o paciente não tem controle da sua ejaculação. Então, assim, se isso pode ser temporário. Às vezes ele teve uma ejaculação rápida, a outra foi mais prolongada, não é um quadro clínico de ejaculação precoce. Mas, às vezes, o primeiro encontro. Então, se isso permanecer, continuar, ele precisa de um tratamento. Certo. MC, lá de Jaú, ejacular durante a noite enquanto está dormindo é normal? É normal. Isso aí acontece com alguns sonhos. Às vezes, o tempo de ficar sem ejacular, sem ter atividade sexual, aumenta essa chance do paciente ter esses sonhos eróticos e acaba tendo uma ejaculação noturna. Isso não quer dizer que tem ejaculação precoce. Isso, às vezes, é a falta de ter uma atividade mais frequente. Ok. O André, de Bernardes, ele quer saber se tomar muito chá pode dificultar a ereção. Não temos nenhum medicamento fitoterápico que faça com que diminua a ejaculação. Então, assim, normalmente a terapia é a psicoterapia e a farmacoterapia, medicamentos que atuam cerebrais. Então, assim, esses chás, essas coisas, não tem nada cientificamente que comprove uma melhora, tá certo? Certo. João, lá de Ilha Solteira, eu sofro com ejaculação precoce e minha esposa não sabe lidar com o problema. A gente falou no bloco anterior sobre isso, né, doutor? É importante a psicologia do casal, né? A psicologia sexual. Então, assim, não é só o homem que vai no psicólogo. Normalmente ele vai o casal, que é essa parceira precisa de uma conversa, de um diálogo com o psicólogo para tentar ajudar ela. Porque, às vezes, ela é a causa da ejaculação do homem. Ou, se ele procura ajuda, mas a parceira não ajuda, a tendência é que esse quadro permaneça e a melhora é muito mais demorada.
Diego, de Presidente Prudente, quem tem diabetes ejacula mais rápido? Não, a diabetes não tem relação com ejaculação precoce. Às vezes ele produz mais balão policístico, inflamação do pênis. Então ela fica mais friável, mas não leva a ejaculação precoce. Doutor, um recado final aí, então, para os casais, não somente para os homens, mas para o homem e para a mulher? Eu acho que perder o preconceito de ficar... Primeiro passo, né? O primeiro passo é perder o preconceito, procurar ajuda médica, psicológica. Tem tratamento, é uma doença séria que aflige bastante a população masculina e tem como ter uma melhora significante no quadro. Os pacientes voltam a ter uma atividade sexual ótima, prazerosa, tanto para o parceiro quanto para a parceira. Vale a pena tratar. Obrigada. Um abraço. Boa tarde.